O álbum Girl From Rio da Anitta não foi nem lançado e já mudou muito os rumos da carreira dela. Muita gente talvez nem tenha tido a percepção em relação a isso, mas eu espero que através desse vídeo aqui hoje a gente consiga ver como ela já conseguiu alcançar determinadas coisas que ela não tinha alcançado antes de iniciar essa era. Hoje a gente vai refletir sobre tudo o que nós já sabemos dessa era, o que já vimos acontecer, o que testemunhamos, coisas que mudaram seus caminhos, enfim. Fica comigo que esse foi um dos vídeos que o pessoal mais me pediu para eu poder fazer aqui no canal, então tô trazendo aqui com todo o carinho do mundo para vocês. Antes de começar, vocês já sabem, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, a era Girl From Rio, ela basicamente já muda o status da Anitta a partir do momento que ela assina com o Warner Internacional, né? Ela ter assinado com essa nova gravadora foi um dos passos mais importantes na vida dela, porque agora ela vai ter promoção de forma internacionalizada e não somente no nosso país como a Warner Brasil fazia com ela, onde eles promoviam ela aqui e também tinham algumas parcerias em mercados latinos, onde eles conseguiam promover o trabalho dela lá também. Porém, na internacional, claramente a gente vai ter uma promoção bem mais massiva na Europa, nos Estados Unidos, onde é meio que todo mundo quer que a Anitta consiga chegar, né? Então, assim, esse foi o primeiro passo já que a era Girl From Rio já começou a conquistar mundo afora. Outro ponto que foi muito importante já para o começo da era dar certo foi a Anitta escolher um produtor executivo para poder fazer o seu álbum dessa vez, coisa que ela havia feito a última vez apenas no seu álbum Bang lá de 2015. Por quê? O produtor executivo, ele tende a ser uma pessoa fundamental para fazer um disco funcionar. E ela escolheu o Ryan Tedder, e o Ryan Tedder tem um currículo musical hiper importante na história da música. Ele fez hits para Beyoncé, ele fez hits para Adele, para Ariana Grande, para mais uma porrada de gente, além dele ser o líder do One Republic. E assim, ele sendo produtor executivo vai conseguir trazer um repertório mais coeso, funcional para o tipo de mercado que a Anitta tá querendo trabalhar, né? Já que ele tem todo o tato de mercado que ele tem e também ele é uma das pessoas de maior confiança dentro da gravadora. É a receita certa para o negócio realmente acontecer da melhor forma possível. Como a gente sabe, o repertório do Girl From Rio ele vai ser composto de músicas em inglês e espanhol. Ele não vai possuir músicas em português. Isso de certa forma gera um pouco de confusão na cabeça do público, porque a Anitta sempre foi uma pessoa que ela disse que queria levar a cultura brasileira lá para fora. Só que, infelizmente, eu acredito que as pessoas interpretam a Anitta muito mal nessas falas, porque eles acreditam que levar a cultura lá para fora é cantar no idioma nativo nosso, né? No caso do português brasileiro. E não é. Né? A cultura ela é muito maior do que somente o idioma. Então, se ela conseguir pegar, por exemplo, uma coisa que é confortável ao ouvido de uma outra pessoa de outro país e colocar isso perante o que ela oferece das nossas coisas brasileiras e misturar isso e fazer uma nova fórmula, vamos dizer assim, a pessoa consegue absorver indiretamente a nossa cultura, que é o que ela quer fazer com Girl From Rio. Ela quer contar a história da vida dela através desse álbum, usando elementos brasileiros, porém em ritmos que são comercialmente sucesso em diversos locais do mundo. Então é a forma de injetar nossa cultura em outros locais. E esse álbum está sendo muito importante já para ela, mesmo antes de ter sido lançado, porque todo o projeto recebeu uma comoção mundial já. Né? É um dos projetos mais esperados da carreira da Anitta, é um dos projetos mais comentados e esperados de 2021 no mundo da música mundial, não somente focado no mercado brasileiro, onde os fãs da Anitta estão mais concentrados. Todas as revistas mais importantes de música do mundo já fizeram menções a esse trabalho, então o conteúdo do Girl From Rio ele tá bem otimista nos meios de comunicação. A revista Variety também fez um artigo citando algumas pessoas que podem estar dentro do álbum, e dessas pessoas eles citaram Miley Cyrus, Katy Perry, citaram também o David Guetta, o P. Diddy e mais uma vez o J Balvin. Como
Como nós sabemos, a participação da Cardi B, ela aconteceu de última hora. Tá? Antes de Me Gusta oficialmente ser lançada, a gente sabe que a Anitta com a Cardi B elas tinham feito gravações juntas, mas pelo que nós entendemos, a música foi vetada por causa da própria família do MC Catra, porque essa música tinha determinados vocais dele antes dele morrer. O que aconteceu? Assim a Anitta ficou sem a oportunidade de fazer o feat com a Cardi B. Né? Então todo mundo por um momento falou, nossa, a oportunidade dela de cantar com a maior rapper atualmente dos charts no mundo foi jogada por água abaixo. Essa oportunidade acontece quando, de forma surpresa, a Anitta lança Me Gusta com participação dela, por causa que o empresário novo dela, o Brandon, fez esse barro acontecer. E já citando o Brandon, precisamos dar para ele um bom crédito também, já nesse passo da carreira internacional da Anitta. Por quê? A Anitta assinou com o Brandon Silverstein, que é um dos maiores managers musicais do mundo. Atualmente, por exemplo, ele é manager da Normani, que é uma das artistas mais faladas diariamente no mundo, por mais que a Normani não tenha lançado nada. E essa importância de ter um manager como ele, que tem um tato mercadológico como o dele, permite com que a Anitta entre em locais onde ela sozinha como sua própria empresária ela não ia conseguir, né? Ela mesma já disse em algumas entrevistas que chega num ponto onde ela bate numa barreira, onde ela não consegue ultrapassar. E a partir do momento que ela deu essas funções na mão do Brandon, ela pôde ter muito mais tempo para ela, muito mais tempo para poder gravar suas músicas e muito mais tempo para concentrar na sua arte musical, o que é uma coisa que ela sentia que estava um pouco desequilibrada quando ela tinha que gerenciar a própria carreira, porque ser a sua própria empresária não é uma tarefa fácil. O planejamento de marketing da era Girl From Rio, ele tá acontecendo todo externo, ele não tá vindo nada de dentro do nosso país. A promoção da música que acontece, obviamente, porque a Anitta tem uma grande base de fãs e também uma equipe responsável pelos trabalhos dela aqui no Brasil. Mas internacionalmente, a Anitta já tá se apresentando em diversos programas, já tá participando de eventos importantes e teve o seu nome sendo atrelado em locais durante a era Girl From Rio, por exemplo, como o Grammy Latino, onde ela fez a apresentação de Me Gusta, e também o Coachella, que estaria acontecendo como um dos maiores eventos internacionais da sua carreira, mas não aconteceu por causa da pandemia do coronavírus. Quando essa era começou oficialmente, a música Toca-me foi uma das faixas mais faladas desse momento da carreira dela, porque seria a faixa de introdução da Anitta no mercado internacional. Só que a gente sabe que pela pandemia do coronavírus, esse single sofreu o que nós chamamos de delay, né? Ele foi sendo jogado para outros momentos e ele conseguiu vir somente no meio do ano pra gente. Como ele veio no meio da pandemia do coronavírus, a gente percebeu que a promoção desse single ele foi bem menos satisfatório do que nós imaginávamos que a Anitta poderia estar promovendo sua carreira internacional. Ela gravou aquele videoclipe caseiro, né, como vocês viram, de quarentena, para poder promover a música. Gerou um pouco de comoção negativa entre os fãs, porque os fãs esperavam que a Anitta já tivesse material dessa música gravado pronto, mas, né, não tinha. O que ela tinha gravado mesmo foi o videoclipe de Me Gusta, que veio antes da pandemia, então meio que foi a cartada na manga dela. Só que é aquilo, gente, a promoção de Toca-me realmente ficou em segundo plano quando ela lançou Me Gusta. E Me Gusta surpreendeu todo mundo porque era o primeiro single do Girl From Rio, um clipe hiper bem produzido. A Cardi B estava presente na faixa de forma surpresa, porque ela não ia estar presente na faixa, foi uma coisa inédita, como nós acabamos de citar. E foi a primeira entrada da Anitta oficialmente na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, fazendo dela inclusive a 27ª artista a conseguir entrar nessa parada sendo brasileira. Me Gusta foi bem promovida. Muita gente diz que essa música não recebeu uma promoção adequada, mas se a gente for fazer uma análise, a Anitta performou essa música de forma estreante no Jimmy Fallon, onde foi definitivamente a performance mais importante da carreira dela com um material inédito. Ela
já passou lá no Jimmy Fallon, mas a gente sabe o que aconteceu naquela época, né, envolvendo a Iggy, em que muita gente até hoje fica puto com aquela situação que a Anitta foi um pouco deixada em segundo plano. Mas agora ela teve o seu spotlight fazendo a apresentação de Me Gusta e também anunciando Girl From Rio como título do seu novo álbum lá. Ela também cantou Me Gusta no Millennium Awards da MTV, no FIFA 21 e também no Caldeirão do Hulk. Então assim, ela teve uma promoção mundialmente interessante, ela apresentou em locais de eventos mundiais onde muitas pessoas estavam assistindo, assim como também ela não deixou de performar música aqui no nosso território, porque a gente consome muita Anitta. Só que aquele negócio, a Anitta não é boba, ao mesmo tempo que ela fez a era Girl From Rio começar de forma mais lenta, vamos dizer, ela não deixou de promover os seus trabalhos dentro do mercado nacional. A gente teve o lançamento de modo turbo também, que de certa forma serviu para impulsionar muito a era Girl From Rio, principalmente para as pessoas que não estavam tão interessadas no material da Anitta até ela lançar modo turbo com a Luísa Sonza e a Pabllo, porque ali foi literalmente um marco pop nacional novo que aconteceu. Uma pena que aconteceu durante a quarentena, né? Mas serviu para as pessoas voltarem os seus olhos para o trabalho da Anitta novamente e reaquecer tudo o que estava acontecendo já na carreira dela dentro dessa nova fase musical de carreira internacionalizada. Em janeiro, a Anitta lançou Louco como o terceiro single da fase Girl From Rio. Essa música recebeu um pouco de comentário negativo porque os fãs não gostaram dessa faixa. Muita gente inclusive comparou essa faixa ao álbum Kisses e depois fomos entender que realmente essa música foi gravada perto da era Kisses. Então assim, a sonora foi bem similar. Então o povo não queria mais aquilo ali da Anitta, assim como aconteceu em Toca-me, que também soava um pouco música do passado dela. Depois, o próprio pessoal que trabalha com a Anitta veio falar que o disco não possuirá essas músicas, para os fãs ficarem tranquilos, porque Me Gusta é o primeiro single, Girl From Rio vai ser o segundo single e depois só material inédito. Nós não teremos essas músicas para poder encher stream dentro do álbum. Só que uma coisa chamou a atenção muito dos fãs nesses últimos dias também, envolvendo a produção do álbum. Por quê? A determinado ponto, a Anitta tinha falado que a produção do Girl From Rio já estava pronta. Porém, a Anitta foi vista em diversos estúdios pelo mundo, inclusive ela foi no estúdio bem recentemente e fez um post dizendo que ela tinha gravado uma das melhores músicas da vida dela. O que leva a cogitar que depois de toda a quarentena e das mudanças que o mercado fonográfico americano começou a receber nos últimos tempos, que a Anitta teria mudado algumas coisas dentro do álbum Girl From Rio para poder entrar mais nos esquemas que a indústria está pedindo naquele momento, ainda assim botando a sua essência brasileira. Mas o mais esperado por todo mundo finalmente vai chegar no dia 30 de abril, que é a faixa título desse álbum, a Girl From Rio, que vai trazer oficialmente toda a estética que o álbum vai possuir, né? Ela vai costurar toda a era de verdade, porque vai ser a faixa que dará nome ao álbum e também o álbum vai ser lançado pouco tempo depois dessa faixa. O anúncio oficial dessa música veio através de uma entrevista que meio que não parecia ser para aquele momento de ser lançada, gente. Eu acho que a pessoa que foi postar, ela postou no momento errado e aí a gente acabou captando as informações todas que ela tinha para dar pra gente. A gente percebeu que essa promoção desse single da Anitta, ela tá sendo feita diferente de todos os outros trabalhos que ela já fez. Por quê? A Anitta tá promovendo bem antes toda a identidade criativa da música antes oficialmente de lançar o produto final. A gente percebe que fazer isso é importante porque ela atrai a atenção do público para entender o que ela vai contar naquelas novas histórias. E a Anitta tá contando histórias sobre a vida dela dentro do Rio de Janeiro. Ela mostrou algumas pessoas públicas, ela mostrou algumas pessoas não públicas, ela mostrou alguns locais do Rio de Janeiro, falando das histórias desses determinados locais. E o pessoal tá achando muito interessante dela usar a porta que ela tem ali dentro do Instagram para poder fazer esses posts, porque ela é uma das artistas hoje que mais atinge pessoas no mundo, né? E muita gente tem uma ideia pré-concebida do que o Brasil é, do que o Rio de Janeiro é, né? E a Anitta chegar e contar daquele jeito que ela tá contando as histórias é muito positivo para fazer as pessoas verem um pouco mais do Rio de Janeiro por uma outra ótica. E isso talvez não estejam dando tanto crédito para ela quando deveriam dar,
Mas eu ainda acho que quando a música sair, esse crédito vai vir. A Anitta também revelou que esse foi o clipe mais caro que ela já gravou na carreira dela e que ele é 3 vezes mais caro do que o clipe mais caro que ela fez. Então a gente acredita que ela tenha desembolsado em torno de 2,5 milhões para poder fazer o clipe de Girl From Rio e que ele possa superar Me Gusta no aspecto visual, porque Me Gusta é um dos clipes definitivamente mais caros da Anitta. A gente percebe que as locações, toda a questão de estética que eles fizeram, visual, roupas, tudo, aquele clipe recebeu um investimento muito alto, tá? Então, acredito eu que o Girl From Rio foi bem mais caro que aquilo e que vai ter coisas novas. Porque a única coisa que tivemos mesmo de Girl From Rio é ela sendo gostosa na praia, no Piscinão de Ramos. Então, assim, o que será que ela vai oferecer aí? Né? É esperar para poder ver mesmo onde vamos cair nessa era Girl From Rio de verdade, com a música título sendo lançada. Então assim, gente, a expectativa dessa era tá a todo vapor. A Anitta falou que até julho esse álbum vai chegar pra gente, que não tem por que ela segurar mais do que julho o lançamento desse álbum, porque ela já tem outros projetos em andamento. Então assim, vamos ver o que vai sair disso daí. Como vocês estão interpretando a era Girl From Rio? Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês e comenta aqui também como vocês estão de expectativa para esse novo single, ok? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.